Bom dia, meus irmãos. Paz e graça. Amém. Bom dia aos irmãos que estão em casa também nos acompanhando, cultuando ao Senhor junto conosco. Que bênção ter vocês junto conosco. Vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós vamos meditar somente no versículo 12 até o 15. Hebreus 12, de 12 a 15. Hebreus 12, versículo 12 a 15. Ali já está então. Assim então diz a palavra do Senhor: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados ou paralisados em algumas versões, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, para junto, ó Deus, cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por todos esses que estão em casa, ou em qualquer lugar, ó Pai, aonde vai chegar a Tua palavra, aonde o Senhor enviar a Tua palavra. Eu sei, meu Deus, que a palavra do Senhor, como diz a Tua palavra, ela afirma, jamais cairá por terra, porque ela é a palavra do Senhor. Muito obrigado. Mas venha falar em nossos corações, ó Pai. Estou aqui apenas como um canal, sendo usado pelo Senhor, e junto, ó Pai, nós vamos aqui passar uns minutos, algum tempo, meditando, saboreando a Tua palavra, e faça, ó Deus, que nós possamos sair daqui, não da maneira que nós entramos, mas sim, ó Pai, cheio do Teu Espírito. Muito obrigado, Deus, por tudo. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando a gente vai lendo, a palavra do Senhor, e esse texto é muito conhecido, e eu fui analisando essa carta escrita aos Hebreus. Os Hebreus é uma comunidade cristã, ali uma comunidade onde os judeus se converteram a Cristo, e essa carta então foi escrita, para essa comunidade de judeus ali convertidos. E também, querido, o motivo é que, passando-se algum tempo desses judeus convertidos ali, muitas vezes, muitos deles, na verdade, tentavam novamente voltar a fazer as velhas práticas. Então, o autor, o escritor dessa carta, nós não sabemos diretamente, certeza de quem é. Uns falam que é Paulo, outros falam que é João, mas isso não importa. O importante que está escrito é a palavra. Então, isso aqui é para orientar. O propósito dessa carta aos Hebreus, a essa comunidade de judeus cristãos, é apresentar a suficiência e a superioridade de Cristo. Apresentar a eles, mostrar a eles que Deus, que Jesus é superior a todas as coisas. Jesus é superior a todos os tipos de rituais, sacrifício. Jesus é superior aos sacerdotes, aos pastores, qualquer coisa, querido, que às vezes
né, a igreja tem costume de fazer. Então essa carta é para alertar e mostrar que Jesus é superior e suficiente a todas essas coisas. Amém? Então esse é o propósito então dessa carta. Mas eu trazendo essa palavra para nós, para os dias de hoje, e analisando alguns capítulos dessa carta, e chegando aqui, eu quero trazer nessa manhã como título duas coisas. Primeiro, Deus, olha só, Deus ele é o nosso Pai, vírgula, afirmando, Deus ele é o nosso Pai, mas também ele é o nosso treinador. Olha que coisa, Deus ele é o nosso Pai, sim, mas também ele é o nosso treinador exigente, sim, ele é o nosso treinador exigente. Irmão, quando você vai entrando na palavra, não só aqui em Hebreus, mas você pega lá em Gênesis, você vai analisando, você vai vendo como que Deus vem trabalhando na vida do seu povo. Você preste bem atenção que Deus não deixa o seu povo parado. Sempre Deus está alertando o seu povo. Já prestou atenção nisso? Então ali é um Deus que treina, um Deus que não deixa o seu povo prostrado. Por isso que o início no versículo 12, né, do capítulo 12 aqui, o autor vai dizer o seguinte, o escritor vai dizer o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os vossos joelhos, o quê? Desconjuntado ou paralisado. Querido, preste bem atenção que há muitas pessoas no decorrer do tempo, da sua caminhada cristã, no início é aquela sede, aquela chama, aquela vontade, aquela coisa ardente dentro da pessoa que quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas o tempo vai passando, parece que o relacionamento vai se desgastando, não é, irmã? Isso acontece com todos, não tem como a gente falar, não, isso não acontece comigo não. Sim, acontece com a gente. Não estou falando que a gente desvia de Deus ou perdemos a salvação, mas chega um momento na nossa vida que não é mais aquele início, né, da nossa conversão, não é mais. Parece que o tempo vai passando e vai se desgastando. Então Deus, querido, a todo tempo vai buscando o seu povo para esse relacionamento. É incrível que pareça, só tem uma pessoa que eu conheço na Bíblia que teve um verdadeiro relacionamento com Deus. Essa pessoa é Jesus. Esse sim teve um verdadeiro relacionamento com Deus. Nunca deixou de ter verdadeiramente, né, um relacionamento verdadeiro com Deus. Passou por todas as aflições, tentações. Na cruz do Calvário ele mesmo fala: Pai, porque o Senhor me abandonou? Ele foi abandonado pelo próprio Deus, por causa do nosso pecado, mas ele não deixou, em momento nenhum, de se relacionar com Deus. E Deus, querido, ele vai buscando, porque eu vejo então Deus nos buscando esse momento de relacionamento, porque se depender de nós, a gente todo o tempo vai afastar. E Deus, a cada momento, por isso que eu falei, Ele é Pai, que ele nos ensina, corrige, mas ao mesmo tempo Ele é um treinador. Porque preste bem atenção, analisa comigo, quando o autor vai escrever, o escritor vai falando, tornai, portanto tornai, né, levantar as vossas mãos, significa, se fala, portanto, tornai a levantar, significa o quê? Que ele estava abatido. Significa que ele está falando para pessoas que estão abatidas, pessoas desanimadas, pessoas tristes, né? Então, ele está dizendo assim, olha, tornai a levantar. E quem é que faz isso conosco? São nós mesmos? Não, é a orientação de Deus. Aí vem o comandante, aí vem o Senhor como um bom treinador que não deixa ninguém prostrado. Eu não sei se você já pensou, quando Moisés, ele
foi incumbido ali de tirar o povo, de guiar o povo, né, do Egito para a terra prometida, a todo tempo Deus falava para Moisés: Moisés, marcha, Moisés, manda o povo marchar, Moisés, atravessa o mar, Moisés. O tempo todo o Senhor está dando orientação, né, ali sendo um treinador. Quer dizer, o treinador é aquele que fala assim: continue, mais um pouco, vai avante, corre, você vai conseguir, você pode, você é forte. A pessoa talvez não está mais aguentando, mas a linha de chegada talvez está faltando uns 10 metros, e ele não está aguentando mais, o treinador está ali em cima: não, mais um pouco, você pode, você vai aguentar. Então esse é o nosso Deus. Você vê que a todo tempo Ele está nos convidando para ficar de pé, porque o que tem dentro de nós, querido, o nosso eu, o homem que há dentro de nós, homem e mulher que a gente fala aqui, é muito frágil. A nossa vontade é ficar prostrado. Sim, nossa vontade é ficar prostrado. Você vê que eu quero, tenho falado muito, né, muitas pessoas têm me procurado, assim, quando a gente conversa, a gente vai dar alguma orientação ou algum conselho, tem pessoas que praticamente têm uma farmácia em casa. Ela passa a viver na dependência de quê? Do remédio. Sim. Eu não estou falando que isso é fraqueza, não. A pessoa é doente, né? Depende do remédio. Mas você acaba vivendo dependendo daquilo ali. Para pensar. Olha que coisa. Talvez chega naquele momento, a sua mente vai opa, é hora de eu tomar o remédio, é hora de eu fazer isso. Assim, querido, como também você toma aquele remédio para você se sentir bem, assim também, querido, nós precisamos então estar na presença do Senhor, buscar ter esse relacionamento com Deus, para a gente se sentir bem. E muitas vezes, quando você passa então a viver tendo esse relacionamento com Deus, você vai de pouco a pouco deixando os remédios de lado, sabe? Porque às vezes muita coisa vem de dentro da nossa mente. Aquilo talvez, eu me lembro do meu pai, vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de ficar tomando muito tempo, não, até parece que não, né? Mas meu pai ficou doente, com problema de coração, problema de pulmão, tomando remédio, mais remédio, levamos no médico para tudo quanto é lado, e tinha dia, parecia que nós íamos mesmo perder ele. Perder não, a gente não perde. Servo do Senhor nunca é perdido, né? A gente ia deixar de ter ele conosco aqui. Mas um dia, por ele mesmo, ele falou: eu não vou tomar esse remédio mais, só toma remédio de pressão, para pressão. Aquele monte de remédio que era para ele tomar a vida toda, que o médico falou por causa do coração, já tem acho que 2 ou 3 anos, né? Ele, 5 anos ela falou lá, então é isso aí. Ele não toma mais. Outra coisa, o médico falou assim: não pode levantar nem 5 quilos do chão. Chego lá e está levantando 50, já tem 5 anos que ele faz isso. Isso aí é para a glória do Senhor. Então, querido, ele tirou isso da cabeça e falou: não, eu não vou tomar mais. Eu não estou aqui, irmãos, pelo amor de Deus, falando para você parar de tomar remédio, tá? Eu não quero entrar nesse negócio aí não. Mas muitas vezes, querido, a gente coloca na nossa mente, passa a vida da dependência daquilo ali, se embriaga, né? Essa semana mesmo, a nossa irmã, mas se embriaga pelo remédio. Isso é perigoso, isso pode levar à morte. É uma droga, isso daí. Passa da dependência. Então, por isso, querido, que Deus é o nosso treinador. A pessoa que é um atleta, ele está sempre sarado, né? O atleta está com seu físico perfeito, seus nervos, não dá cãibra que nem eu, de noite, né? Eu estou meio enferrujado, mas se eu fosse um atleta, talvez não ia me dar essa cãibra que me dá. Então, quer dizer, Deus está sempre nos orientando. Então, eu falei da cãibra, mas é interessante. Você sabia que às vezes, por falta de relacionamento, por não atender o comando de Deus, pode também atrofiar a nossa vida espiritual? Então a nossa vida espiritual é como se fosse um atleta. Nós precisamos estar sempre em busca, né? Sempre em busca dessa aproximação entre Deus e o homem e Deus, porque Ele vai nos orientar o que nós devemos fazer. Então por isso ele fala: olha, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos atrofiados ou, né, desconjuntados.
Nós não podemos viver prostrado, querido. Jamais. Quando você começa a ficar, não sei se você já percebeu, quando você fica desanimado, você passa talvez uma semana até um mês, mas o Espírito Santo vai te incomodar. Opa, não está certo isso aqui, eu preciso me levantar, porque o Senhor está te dando o comando, Ele está falando, filho, fica de pé, levanta, continua marchando, eu não fiz você para ficar prostrado, igreja do 21, você precisa trabalhar, igreja do 21, avança, eis que está aí, o campus estão branco, igreja do 21, não fica prostrados. A igreja, querido, não foi feita para ficar, prostrada, a igreja foi levantada por Deus para avançar, para saquear o inferno. Sim, porque Jesus falou, que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Significa, a igreja precisa avançar e rebentar a porta do inferno. Não é o inferno que vai avançar a igreja, é o contrário, irmão. Então, por isso que ele está falando, vai avante. Então, quer dizer, eu anotei alguma coisa aqui, olha, Deus, ao versículo 12, Deus, 12 e o 13, e fazeis vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente antes de ser sarado. Tem uma palavra que a gente usava muito, uma coisa que eu não uso mais falar, só quando eu esqueço. É aquela palavra assim que às vezes o crente fica com um pé na igreja, outro pé no mundo. Não existe isso. Quando isso acontece, na verdade ele já está no mundo. Não existe um pé na igreja, outro pé no mundo. Então, isso significa o seguinte, ele já está no mundo. Preste bem atenção, isso é muito sério. Não tem como você ficar lá e cá, servir a dois senhores. É uma decisão que a gente tem que tomar. Ou você fica lá, ou você fica cá. Para Deus é isso, ou você vai para o mundo logo de uma vez, ou você vem para Jesus. Porque se você ficar dessa forma, já é do mundo. Nós precisamos nos entregar por inteiro ao Senhor. Nós precisamos nos render a Jesus por inteiro. E essas pessoas fazem parte desses mancos que nós estamos vendo no versículo 13. Como é que fala? Manqueta, O crente manqueta, A qualquer momento ele pode o quê? Aí ele cai aonde? Nas garras de quem? Nas garras de Deus? O crente manqueta, querido, não vai cair nas garras do Senhor, só se ele fazer o quê? Se ele acertar suas veredas, se ele acertar os seus caminhos. E quem é o caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não acertar esse caminho, você não chega ao Pai. Amém? Então acerte aquele que está torto, está mancoteando, está pisando meio coisa, está com um calinho no pé, espiritual, acerte então as suas veredas. Então aqui eu coloquei algumas coisas no versículo 12, eu vou ler aqui, Deus não é somente um pai que disciplina, Ele não é apenas um pai que disciplina, mas também um treinador exigente que nos força ao nosso limite e exige que nossa vida seja disciplinada. Ele nos leva ao limite, querido. Você passa provação? Você está falando assim, eu não estou mais suportando. Querido, é o momento sim do limite, mas ele te leva você ao limite, para que você tenha uma vida digna na presença dele. Por isso nós passamos por provação. O atleta, ele vai no seu limite, aonde ele não está mais suportando, mas ele precisa treinar a ponto de quase se sentir exausto, de não aguentar mais, para ele no dia da Olimpíada, ele fazer então a sua disputa. Se ele não for um atleta dessa forma, seguir a orientação do seu treinador, não adianta nem participar da corrida, porque ele já é um perdedor. Amém? Precisamos seguir então a orientação desse treinador que é o nosso Senhor. E Deus, ele é exigente, a ponto de nos levar à provação. Parece que não vai dar, mas vai dar. Sim, querido. Parece que essa provação
Parece que eu estou vivendo, né? Tudo vai acabar na minha vida. Não, não. Para nós que somos servos do Senhor, não. Não. Continuando. Quando não nos sentimos fortes o bastante para irmos em frente até a vitória, desse treinador que exige muito, às vezes nós não nos sentimos tão forte, o treinador está ali, levanta, por que você está prostrado? Filho, vamos, mas eu não vou hoje, eu estou desanimado. Não, levanta, mas eu não estou sentindo tão forte para ir, eu não estou conseguindo tomar essa decisão para seguir em frente. Então, querido, para chegar até a vitória, eu já estou na corrida. Nós já estamos na corrida, tá, querido? Nós não vamos começar não, nós já estamos indo, para onde? Para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então não tem como, querido, preste atenção, se você não seguir a orientação desse treinador, tem duas coisas, ou você chega ou você fica. Então segue passo a passo desse treinador, porque ele é exigente e você tem que estar em boa forma. Como é que nós vamos estar em boa forma? Cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que estão cheios dessa vitamina do Espírito Santo de Deus, ele consegue, querido. Ele consegue. Porque o Espírito Santo de Deus não vai deixar você prostrado. Amém. A energia do crente é o Espírito Santo. É isso aí. Então, querido, olha que coisa maravilhosa. Aí ele continua, eu coloquei mais aqui, né? Quando nós não nos sentimos bastante forte para irmos em frente até a vitória, devemos lembrar que Jesus é que nos conduz à vitória. Olha só, hein? O Senhor está lá, vamos filho, levanta, vamos, está quase chegando, falta pouco tempo, porque a volta de Jesus está perto, está faltando pouco tempo, aí não estou conseguindo mais, porque o ser humano tem isso, né? O ser humano tem esse negócio, nós somos frágil mesmo, querido, somos frágil, mas aí nós temos que lembrar de uma coisa, eu coloquei aqui, olha, lembra-se que Jesus é que nos conduz à vitória, através do nosso relacionamento com Ele. Então, se você tem um bom relacionamento com Jesus, querido, eu me lembro de uma corrida, não sei se os irmãos viram, uma Olimpíada passada aí, o camarada veio correndo, e ele não conseguiu chegar, ele caiu, e uma pessoa saiu do meio da plateia, não sei, plateia lá, não é plateia não, né, os que acompanham lá a corrida, e ele estava já caído, então ele abraça aquela pessoa, coloca o braço dele no ombro, e sai os dois, até atravessar a linha, e pela nossa surpresa, era quem? O pai do rapaz. O pai do rapaz saiu de lá, veio, pegou o filho, e ajudou ele a chegar à linha, querido. Você, querido, preste bem atenção, assim também a nossa vida. Deus está ali, ele teve o treinador, esse jovem? Teve, o treinador ensinou ele, vai em frente, não desiste, ele não desanimou, mesmo com cãibra, as cãibras pegando na perna dele, ele arrastava, ele tentava ir sozinho, aí o pai viu que ele não ia aguentar, ele veio e abraçou o seu filho. O importante é chegar, filho, é não desistir, você precisa atravessar a linha, quando você não consegue, porque lembra de uma coisa, nós sozinhos, sozinho não, aí que entra novamente o Pai, nos auxiliando, para que você possa chegar à linha, porque no meio desse trajeto que nós estamos indo, nessa caminhada, tem muitas coisas para tirar a nossa força, desviar a nossa mente, mas quando nós temos um relacionamento, e como esse treinador, esse jovem, mas o pai, eles tinham esse relacionamento, o pai então quebrou todos os protocolos, pulou lá no meio, foi lá e pegou o filho e chegou na linha, ele não foi, mas incrível que pareça, as câmeras e os aplausos foram todo para ele, que foi o último que chegou, não foi para aquele que recebeu o troféu. Foi incrível, porque o mundo todo falava daquele esforço, daquela cena bonita entre o pai e o filho.
Então é isso aí, vencer é isso aí, querido, é não desistir. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, com Jesus, querido, quando você cair, o que Ele vai fazer? Ele vai te carregar, mas você vai chegar, porque você não perdeu o seu relacionamento com Jesus. Então, é isso aí, querido, nós vamos sim chegar. Quando você se sentir abatido, lembra que Jesus é que vai conduzir você à vitória, é Ele que nos deu. Ele não já falou para nós que em Cristo nós somos mais que vencedor? Ele já venceu por nós, querido. Ele já venceu por nós. Continuando, o versículo 14, o escritor aqui diz o seguinte: para que todos venham seguir a paz. Segue a paz com todos. Precisamos ter paz com todos. Isso daqui é muito importante, querido. Isso daqui é algo que parece impossível para a gente, ter paz. Mas ele está falando algo, preste atenção que isso aqui é muito forte. Agora aqui é um tratamento mesmo muito importante. Temos que seguir a paz com todo. E a santificação, temos que seguir a paz, temos que ter paz com todas as pessoas, e o quê? Nos santificar. Precisamos nos santificar, isso é necessário, porque sem isso daí, a gente não consegue o quê? Ver o Senhor. Aí que entra, querido, mas que negócio é esse? Como? Querido, primeiramente, ali está na mesma versão? Está na mesma versão, né? Isso aí. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, querido, eu coloquei aqui no versículo 14 o seguinte: qual era o costume daquele povo judeu, desses hebreus aqui? Eles tinham um costume, eles faziam um ritual. E qual é esse ritual? O ritual deles era o seguinte: primeira coisa, eles tinham um ritual de limpeza. Eles precisavam se limpar, eles precisavam lavar bem lavado, né? Esse era o ritual deles. Por quê? Eu coloquei aqui, eles tinham um ritual de limpeza cerimonial, que os preparava para a adoração, e sabiam que tinham que ser santo e estar limpo a fim de entrar no templo. Então eles sabiam, mas era um ritual, eles seguiam esse costume, que eles precisavam se limpar bem, né, esse ritual, esse costume que eles tinham, sabiam que isso daí para eles era o que ia fazer eles se purificar para entrar no templo. Quer dizer, vamos colocar que nós fazemos parte deles, mas para a gente entrar aqui na igreja, nesse templo aqui, para eles isso aqui é santo, isso aqui. Tudo isso daqui é santo, ó, tudo. Para entrar neste local, eles tinham que se purificar, se santificar, eles tinham que se lavar bem lavadinho, preparar, então eles entravam, porque ali era santo. Isso era um ritual. Mas aí o autor vai dizer o seguinte: Jesus é superior a todos os sacrifícios. Qual é a ideia então? Aonde que nós precisamos buscar e ser lavado, ser santo, é o templo. Nós respeitamos, querido, mas a ideia é o seguinte: o autor estava mostrando para ele que nós só podemos ser santo se nós estivermos ligados em quem? Em Jesus. Não é apenas ligado a uma igreja. Não é isso, querido, porque muitas pessoas acham que agora eu sou santo, puro, porque eu estou ligado a uma denominação. Ele está dizendo o seguinte: nós somos puro, santo, é quando nós passamos a ter, né, o relacionamento com Jesus. Porque Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós não somos lavados e remidos naquela água que fica no batistério, não. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E muitas pessoas, né, criam um ritual. Isso hoje nós temos que tirar essas coisas da nossa cabeça. Porque tem muitas coisas, querido, que impedem a nossa comunhão com Deus e com os irmãos.
Quando nós colocamos na nossa mente que Jesus, Ele é superior, Ele é suficiente a tudo isso que nós estamos vendo aqui, a gente vive melhor. O que tem que ser santificado é o que está dentro de nós. É isso daqui. Se realmente eu sou de Jesus, eu tenho essa intimidade, esse relacionamento com Jesus, querido, não tem coisa melhor não. Então, querido, ele seguia esse ritual, e Cristo mostra, o escritor mostra, que Cristo é suficiente, é superior a todo esse tipo de ritual. Se você, querido, também tem essas ideias, como eu tinha, você que está em casa, por exemplo, eu de primeira, pelo amor de Deus, você lembra quando a igreja tinha aquele monte de cadeira aqui atrás? O pastor tinha que entrar de paletó. Se ele não tivesse paletó, ele não era pastor não, ele tinha que ter paletó e gravata. Aonde está na Bíblia que isso tem que ser assim? Paletó e gravata. Na época de Jesus nem paletó e gravata tinha, todo mundo andava de vestido, aquela roupa longa, todo mundo andava igual. Depois criaram as cadeiras, aí vinha cá para frente, era difícil até para o pregador pregar, porque o que tinha de gente sentado aqui atrás, era brincadeira, era o destaque. Chegava um pastor para pregar, ele tinha que vir aqui para frente, ele era bem recebido, ele era o camarada, ele era o cara, colocava o pastor lá no pedestral, colocava os diáconos, diaconisa, tudo ali atrás. Ainda existe algumas igrejas que seguem esse ritual, isso não passa de rito ou costume. Então, tudo que você faz dentro de uma igreja, se você falar assim, olha, a partir de hoje não vai ter mais essas cadeiras aqui, aí a igreja levanta igual uma casa de abelha, isso é ritual. Agora, quando você fala, não vai ter mais essas cadeiras, irmãos, pelo amor de Deus, quem tem que estar à frente de tudo é Jesus, Ele é suficiente a tudo isso, não é o pastor, não é isso. Eu estou aqui na frente, mas quem tem que estar falando é Jesus, não sou eu. Eu estou aqui apenas sendo um canal, tranquilo, entendeu? Mas quando você fala, não vai ter mais essas cadeiras, a igreja fala, também concordo, realmente, isso aí, não tem ritual dentro da igreja. Mas a pessoa que se levanta contra um costume, alguma coisa, ela está fazendo o mesmo ritual, e ritual é pecado. Então isso tem que quebrar, e a ideia dessa carta é isso, para acabar com esse ritual, porque eles ainda estavam tentando fazer esse tipo de rito, tentando fazer sacrifício, então tudo isso. Então, querido, preste bem atenção, e como que nós vamos seguir a paz? Aí ele está falando aqui, olha, o versículo, continuando aqui, o pecado, eu coloquei aqui algumas coisas, o pecado sempre bloqueia a nossa visão em relação a Deus. O pecado, ele faz tipo uma cortina, que impede você ter uma visão daquilo que de fato é de Deus. Você sabe, querido, eu estava estudando sobre a blasfêmia, e às vezes a pessoa acha que blasfêmia é uma coisa que talvez nem sempre é, querido, mas a blasfêmia, preste bem atenção no que é a blasfêmia, isso pode acontecer com a gente, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos ou pensamos. Blasfêmias contra o Espírito Santo é tudo aquilo que você atribui, que é a Deus, você atribui ao diabo. Nossa vida, isso que está fazendo lá na igreja, isso é coisa do diabo. Aquilo, você não tem certeza, você tem que ir na Bíblia, buscar contexto, orientação, deixar Deus falar, para ver se aquilo realmente não é de Deus. Porque, preste bem atenção, porque se aquilo lá for de Deus, e você está falando que aquilo é do diabo, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você lembra dos fariseus, quando Jesus curava, eles falavam que Jesus estava curando em nome de quem? Beelzebul. E Jesus estava curando em nome de Deus, e eles atribuíam aquilo ao diabo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos ou pensamos. É melhor a gente se entregar totalmente a Jesus, se libertar dos rituais, se libertar dessas coisas, e é Jesus que reina mesmo, Ele tem que reinar dentro de mim, é dentro de nós, eu tenho que me preocupar com o que está dentro de mim. Então isso daí, querido, o pecado sempre bloqueia a nossa visão em relação a Deus. Portanto, devemos renunciar ao pecado, se quiser realmente
vê-lo. Só conseguimos então ver Jesus, ter um relacionamento com Jesus, a partir do momento que nós passamos então a renunciar totalmente o pecado. Pecado é tudo isso que eu estou falando. Esses rituais, tudo é pecado. Aí eu coloquei aqui mais aqui. Coloca Salmo, irmã. Coloca Salmo 24, 3 e 4. Então, devemos renunciar ao pecado se quisermos ver Jesus. Devemos renunciar ao pecado e obedecê-lo. Também não é só renunciar, não, temos que obedecê-lo. Salmo, o que eu falei? 24, 3 e 4. Ah, sim. 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem são as pessoas? Vamos ver? Aquele que é limpo de mãos e puro de quê? Tem que ser puro de coração, querido. Nosso coração tem que estar puro. Não pode ter nada de mágoa do nosso coração. Nós vamos chegar lá ainda. Puro de coração, que não entrega as suas almas a vaidades, nem jura o quê? Enganosamente. Essas são as pessoas que vão estar, volta lá, o 3. Essas são as pessoas que subirão ao monte do Senhor e no seu santo lugar. Pessoas de coração puro. Pessoas que não têm maldade. Pessoas que olham, querido, que tem visão de crescimento do reino do Senhor. Nós estamos fazendo aqui, tudo é para o crescimento. Vamos sentar? Vamos, igreja, vamos sentar. O que nós vamos mudar aqui para que as coisas possam melhorar, para que a gente possa trazer as pessoas se sentir melhor, onde nós possamos passar algumas horas cultuando com elas. O que nós podemos fazer para evangelizar as pessoas? Toda igreja precisa ter uma só visão. Ah, não, mas aqui, vamos mudar isso aqui então. Então vamos ver. Ah, mas isso daqui é pecado. Nós vamos para a Bíblia. Se a Bíblia fala que é pecado, vamos sair. Agora, se não é, não precisa discutir. Vamos para a palavra. É a palavra que tem que falar. E que a palavra, vai mais para frente lá. Vai ao 4 de novo. Versículo 4. O versículo 4 fala sobre, é só uma a mais, isso aí, ó. Aquele que é limpo de mão e puro de coração e não entrega a alma à vaidade. Querido, tudo que você fazer na igreja, que a gente faz na igreja, não é por vaidade. Na igreja não podemos fazer por vaidade. No meu coração, e eu creio que os irmãos já viram, tudo que a gente faz aqui é para quê? Para a honra e glória do Senhor, é para ganhar vida para o Senhor. Tem lugar que é vaidade? Sim. Mas a Bíblia está falando que não pode. Não pode. Mas quando a gente começa a fazer algo, não é por vaidade. Eu estou falando de igreja, mas ali está falando de pessoas. Eu estou trazendo tudo junto ali, está falando de pessoas. É isso que nós devemos nos corrigir. Talvez dentro de nós tenha algo que é vaidade. Aí nós julgamos que aquilo que está sendo feito é vaidade, mas dentro de nós está sendo cheio de vaidade, a gente não acorda para a vida, né? Então são coisas que nós devemos nos policiar. Então está dizendo aqui, olha, vou continuar aqui onde é que eu escrevi algumas coisas sobre esse versículo aí. Que é o versículo, né? Então, continuando aqui. A santidade anda lado a lado com uma vida de paz. Um relacionamento correto com Deus nos leva ao relacionamento com os irmãos. Se eu não estou me relacionando bem com a igreja, com o irmão, com o vizinho, qualquer outra pessoa, automaticamente o meu relacionamento com Deus também não anda bem. Um bom relacionamento com Deus é o que mostra realmente. Então, você quer saber se você está tendo uma relação boa com Deus?
Primeiramente, então, olha como é que está seu relacionamento com a igreja em geral, com os seus vizinhos, aí você vai ver se o seu relacionamento está perfeito com Deus. Irmão, o negócio é sério. Não é brincadeira. Então, no nosso dia a dia, isso anda junto, lado a lado, né? A santidade anda lado a lado com a vida de paz. Se eu falo que eu sou santo, estou aqui na igreja, eu falo, não, eu sou santo. Sou separado de Deus. Deus me separou. Mas eu não tenho um relacionamento bom. Acabou o culto, querido, eu nem olho para os irmãos, quero nem saber, eu vou lá na igreja e faço minha parte. Que paz tem essa? Que santo é esse? Aquele que chega não dá nem um bom dia. Ô irmão, como é que passou a semana? Como é que foi isso? Não para escutar uma pessoa falar, só quer saber do culto, acabou o culto está demorando, isso, aquilo, acabou, e sai correndo, não quer saber, querido, de cumprimentar as pessoas. Que santo é esse? Que separado é esse? Porque isso anda lado a lado. Lado a lado. Então nós temos que entender o seguinte, nós precisamos ter bom relacionamento com a nossa comunidade de fé. A carta não foi escrita para uma comunidade de pessoas convertidas. Nós somos uma comunidade, a Igreja Batista, em geral. Nós somos uma comunidade de fé. E cada um tem um pensamento diferenciado um do outro. Nós precisamos conviver com pessoas assim. Ninguém vai mudar nada. O homem não muda nada. Não muda. O próprio Jesus mudou alguma coisa, querido? Ele veio aqui e mudou alguma coisa? Não, querido. O que Jesus muda é o nosso caráter. Jesus acaba com o carnaval, querido? Ele acabou com o carnaval? Não, ele não vai acabar com o carnaval, não. Está achando que Jesus vai acabar com o carnaval? Ele vai voltar e vai ter carnaval. Agora, quando nós levamos a palavra de Deus àquelas pessoas, Ele pode mudar pessoas. Agora, acabar com aquilo lá? Não. Agora, quanto mais a gente evangelizar, nós vamos saqueando o inferno. Eu estava lendo um livro, que eu não vou falar nome aqui, porque está ao vivo. Estava lendo um livro que esqueço, eu não entendo muito bem de carnaval, então não era nem para começar a falar se a gente não entende, né? Agora tem que ir em frente, né? A líder lá do samba, do negócio do morro lá, ela estava injuriada com os crentes do morro. Eu estava lendo aquele livro, é até interessante. Por que ela estava pé da vida com os crentes? Queria até expulsar os crentes de lá. Porque a família dela era toda inserida na escola de samba. E eles eram, né, a mais famosa, aquela que ganhava todo ano. O neto se rende a Cristo. Olha que coisa. O neto se rende a Jesus. Aí o mestre-sala, porta-bandeira, fala, se rende a Jesus. O outro se rende a Jesus. Sabe o que estava acontecendo? Ela não estava mais sendo campeã. Por quê? Porque o evangelho chegou, a palavra chegou lá no núcleo do carnaval deles lá, e foram o que? Jesus foi transformando alguém ali. Isso. Mas o carnaval continuou. Mas aqueles foram salvos por Jesus. Então é assim, querido. É isso que nós temos que fazer. A nossa mente, nosso coração tem que estar puro para a gente olhar. Não, eu vou lá acabar com o carnaval. Não, vai acabar não. Nós temos que focar nossa mente em pregar a palavra de Deus às pessoas. Amém? Então é isso aí, querido. Continuando aqui. Então o relacionamento está ligado lado a lado. A paz e o relacionamento, né? Está ligado lado a lado. Então se você tem um bom relacionamento com Deus, você vai ter um bom relacionamento com a igreja e com as pessoas. Preste bem atenção nisso daí. Embora eu coloquei aqui, nem sempre amemos os nossos irmãos de forma correta. Nem sempre. Mas, aí já entro mais. Mas, olha o que eu coloquei aqui. À medida que nos tornemos mais parecido com quem? Com Cristo. Olha que coisa linda. Devemos procurar a paz com todos. Sim.
Nós precisamos entender que nós precisamos ser imitador de quem? De Cristo, precisamos ser igual a Cristo. Na medida em que você vai tendo relacionamento com Cristo, o casal, é interessante, a pessoa casa, passa 1 ano, 2 anos, 3, 4, aí já vai para 30 anos de casado. Se olha para aquele casal assim, eles estão tão parecidos um com o outro, parece que até irmão. Por causa do relacionamento, eles são tão iguais uns aos outros. Aí um passa a fazer os mesmos o ritmo do outro. É uma coisa incrível, irmão. As ideias, apesar que ainda há umas ideias diferentes, mas se você for analisar quem está de fora, olha assim, nossa vida. Parece que une, né? É uma só carne, mesmo que a Bíblia fala, né? É uma só carne. Fica parecido. Mesmo que às vezes não concorda, acaba concordando. É assim. Quanto mais somos parecidos com Cristo, aí nós buscamos o quê? Ter paz com todos. Você já pensou, querido? Se a Bíblia fala que eu preciso ser igual a Cristo, eu venho para a igreja, mas eu não tenho um relacionamento bom com os irmãos, ou com nossas igrejas batistas, ou com outras pessoas, como que eu posso parecer com Cristo? Se Cristo seguia, ele tinha paz com todos, mesmo que eles perseguiam a Cristo, mas Cristo tinha paz com todos. Sim, é isso aí, entendeu? Versículo, tem mais aqui, notei algumas coisas aqui, isso aí, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brota em e vos perturbe, e por ela muitos são contaminados. Temos que ter cuidado, querido. Olha o papai agora dando conselho. Nós vimos um Deus treinador rígido, e a gente temos um Deus papai, aquele que dá um conselho para os filhos. Né? Nós vimos o nosso pai aconselhando para a gente ter paz com todos. Agora nós estamos vendo ele dando um conselho para que a gente tenha cuidado, que ninguém prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura possa brotar, e não se turbe, e não perturbe, e por ela muitos são contaminados. Infelizmente, querido, isso daqui é raiz de amargura. Agora eu coloquei aqui, querido, olha, quando ele fala raiz de amargura, a gente mexemos com planta, o mundo todo sabe disso. Você vai lá e planta uma sementinha. O Sueli me deu uma muda esse tempo atrás, de uma árvore. Uma morreu, a outra pegou, está bonita, está grande. Cortei ela 4 vezes com roçadeira, mas ela nasceu um monte de broto, já está grande. Mas quando eu plantei ela lá, eu conseguia chegar 2 meses, 3, até uns 6 meses eu conseguia arrancar ela com a mão. Eu chegava, eu puxava ela e arrancava. Hoje eu posso chegar lá e fazer força que eu não consigo arrancar. Por quê? Porque ela criou raiz. Raiz, e tem uma coisa, raiz profundas. Raiz profundas. Então, quando eu olho para essa palavra, quando ele fala raiz de amargura, isso é um grande perigo. O conselho que a Bíblia nos dá é que isso precisa ser arrancado no início. Porque passar por isso, querido, todos nós vamos passar. Vai bater um negócio dentro de nós, que nós vamos olhar um para o outro, talvez não vão agradar de alguma coisa, mas o que nós não podemos deixar é que essa raiz vai aprofundando. E ela fica ali, meu amigo, se ficar. Então eu coloquei aqui, olha, como uma pequena raiz que cresce e se torna uma grande árvore, a amargura surge em nosso coração e obscurece até o nosso relacionamento cristão mais profundo.
Então preste bem atenção que ela é como se fosse uma raiz de uma árvore já antiga. Ela cresceu, ela começou a brotar no nosso coração essa amargura, né? Ela foi crescendo e nós fomos deixando isso acontecer. Eu venho na igreja, eu não tenho um bom relacionamento com o vizinho ou com pessoas, e isso eu vou deixando acontecer. Eu vou vivendo dessa forma, mas isso vai crescendo, vai aprofundando a raiz, a ponto de obscurecer até o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos cristãos mais profundos. Isso vai nos prejudicar, o nosso relacionamento com Deus. E muito, querido, muito. Nós não vimos que o pecado é que faz, né? Nós vimos lá atrás, eu falei que o pecado impede, né, de ver a Deus, de aproximar de Deus, ter comunhão com Deus. Então, seguindo aqui, uma raiz de amargura surge quando permitimos que a decepção se transforma em ressentimento. Eu fiquei decepcionado com a pessoa. Fiquei decepcionado. A pessoa fez uma coisa que fiquei decepcionado. E aquilo criou um ressentimento dentro de mim. Você ficar decepcionado na hora, o que nós, como um bom cristão, nós devemos fazer? O que nos livra disso? A oração. É oração, irmão. É ir para os pés de Cristo e falar: Senhor, tem um homem velho aqui dentro querendo ressuscitar, um morto aqui dentro aqui, ó. Eu não quero que ressuscita, não. Esse velho não, já está morto. Senti magoado com o irmão, quero que o Senhor tira isso da minha mente, me purifica, o Senhor me purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que o Senhor nos purificou de todo o pecado, eu creio nisso. Não deixa que isso venha se transformar no ressentimento, Senhor, tem misericórdia. Aí você quer saber de uma coisa? A melhor parte quando você fica ressentido, magoado com uma pessoa, você que sentiu magoado, preste atenção, chega perto da pessoa e fala assim: me perdoe e me dá um abraço. Acabou, querido. Você chega perto da pessoa e dá um abraço da pessoa e fala: eu te amo. Vai lavar sua alma, vai limpar, vai estourar aquela ferida, aquele tumor vai estourar, querido. Acabou. Não espera para aquele que te ofendeu chegar e te abraçar, não. Vai você e abraça. Jesus não falou? Ele não falou? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se um irmão te ofendeu, quando você for entregar o seu dízimo, deixa, não entrega, mas vai você até ele, entendeu? Vai você que se sentiu ofendido até ele. Então é isso aí, querido, não deixa que essa amargura venha transformar no ressentimento, ou quando alimentamos rancores relacionados à amargura passada, coisa do passado. A pessoa fica remoendo coisa do passado, trem que já foi há muito tempo, fica trazendo isso, lembrando do que já foi, parece que é um troféu, parece que aquilo fica dentro. Aconteceu isso comigo com fulano de tal, irmão, pelo amor de Deus, isso tem que acabar no meio do nosso povo, tem que acabar. Nós não vimos lá em Salmo, coração o quê? Puro, coração puro. A gente vai sentir sim, mas tem que acabar logo, arrancar essa raiz de amargura. Continuando aqui, estamos acabando. Isso a amargura traz consigo, com as pessoas, ciúme, dissensão, discórdia dentro da igreja, dentro da casa, com os vizinhos. Então isso traz discórdia, dissensão, você vai discutir à toa, você está com o coração já totalmente ressentido, a pessoa vai falar uma coisa, você já tornou tudo em cima da pessoa. Aí você é o quê? Um crente. E aí? Como é que fica? Como é que você vai falar de Jesus para aquela pessoa, irmão? É difícil, não é? Porque eu despejei tudo em cima. Despejei. Era para me ter arrancado essa raiz lá no início. Então, irmãos, isso pode trazer isso tudo dentro de nós, a imoralidade. Porém, quando o Espírito Santo nos enche, por isso, toda vez eu tenho falado, busca se encher do Espírito Santo.
Porque vai vir aquele momento da ira. A ira sim, ela vai vir, a ponto de se tornar raiva. Todos nós iramos. Não podemos deixar, né, irmão? Se tornar o quê? Raiva. Raiva é pecado, ira não. Mas vai chegar aquele momento que você vai olhar para o irmão assim, você vai estar cheio de ira. Mas aí, querido, você tem um bom relacionamento com quem? Com Deus. Você tem um bom relacionamento com Deus. E você vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. Então, todos aqueles, porém, que se enchem do Espírito Santo de Deus, ele pode curar a mágoa que causa amargura. Primeiro vem a mágoa, depois vem a amargura. Tem pessoa, querido, que você olha, ela não está triste, não. Talvez as pessoas confundem tristeza com amargura. As pessoas estão cheias de amargura, ela não está triste por alguma coisa que aconteceu, mas o coração dela está ressentido com alguma coisa que aconteceu. Na igreja está cheio disso. A pessoa vive abatido porque está ressentido, com o coração cheio de amargura por alguma coisa que aconteceu na igreja. Aí o pecado está em tudo, está no pastor, está em todo mundo, mas na verdade está nela. Está na própria pessoa. Por que a pessoa consegue ver pecado em todo mundo, mas ela não sente que está no pecado? Porque o pecado, nós vimos lá atrás, o pecado faz isso daqui, ó. O pecado sempre bloqueia a nossa visão em relação a Deus. Você consegue ver pecado em todo mundo, querido, mas o pecado está dentro de você. É como se fosse um espelho, você vai pentear o cabelo, você está vendo você. Então, quando você vê pecado dos outros, é porque você está cheio dele. Sim, ele precisa saber. Ele precisa saber e tratar disso daí, né? Porque se a gente for olhar o erro do irmão e não souber conversar com o irmão que está errando, né, a gente vai criar essa raiz de amargura, de dissensão, discórdia, né? Porque muitos, ao invés de chegar e dar conselho, vai acertar o dedo na ferida. Pode falar, irmão. Sim, é. Sim. Porque se de fato eu sou um crente e sei, eu não vou cair, então, na armadilha do inimigo. Então eu não posso sair da igreja ressentido com o irmão. Preste bem atenção, se de fato eu sou um crente. Porque existe então, o crente, igual a irmã falou, eu falo que sou crente, mas qualquer coisa eu saio ressentido. O pastor talvez chame o irmão lá dentro, ou a irmã, para ter uma conversa. Ou conversa com a pessoa, talvez vai falar com a pessoa, qualquer coisa. Ela fala que é crente, mas leva tudo para o lado da maldade. Aonde está o cristão nessa pessoa? Crente e cristão é diferente. O crente pode saber, mas o cristão ele sente, e ele não cai na lábia do inimigo. Crente até o diabo é, porque ele crê, ele acredita em Deus. Ele não é ateu. Ele sabe que Deus existe. Agora, cristão, querido, é aquele que não leva para o lado da maldade. A pessoa falou uma coisa que você sentiu, que bateu dentro de você, que doeu. Você respira e lembra, não, eu sou um cristão, eu sou de Jesus, eu sou igual a Jesus. Eu não vou levar essa mágoa para casa. Apagou, acabou. Isso é ser cristão. Crente é aquele que leva a mágoa para casa. Vamos orar, irmãos. Amém? Tem alguma coisa para falar para a gente? Pode falar alto aí que... Oração pela Leidiane Mascarello, sim. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos na Tua presença. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu és misericordioso.
Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que nós somos falhos. Sim, ó Deus, nós erramos muito, mas a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado, Pai. Nos ajuda, ó Pai, a ser íntimo do Senhor. Nos ajuda a cada dia mais, ó Pai, a ter esse relacionamento com o Senhor, Pai. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é um Deus que nos treina, o Senhor é um Deus que não deixa o Teu povo jamais abatido, prostrado. Muito obrigado, ó Deus, porque todos os dias o Senhor tem nos despertado, todo dia o Senhor tem falado conosco. Fica de pé, levanta, anda, marcha, vai em frente. Por isso nós estamos de pé, ó Deus, por causa do Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora nós pedimos pela vida da Eleidiane Mascarello. Vai de encontro a ela, ó Pai, no nome de Jesus. Transforma a vida, que o Senhor entra naquela casa, ó Deus, faça um milagre da salvação em toda a família. Se tem algo, ó Deus, ali fisicamente, que o Senhor possa ministrar cura. E também, ó Pai, aqueles, ó Deus, que se encontram enlutados, ó Deus, que o Senhor leva paz, conforto ao coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue sustentando a Tua igreja, Pai, que nós possamos crescer, ó Pai, o reino do Senhor, assim como o Senhor tem nos orientado, Deus. Venha, meu Deus, nos dê sabedoria, discernimento, e a cada um, ó Deus, que faz parte desta igreja, cada irmão, cada visitante, ó Pai, tantos que vêm aqui presencialmente, aqueles que estão online também, ó Pai, vai de encontro a eles, ó Pai, derrama a Tua unção sobre a vida deles. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Não nos deixe sair, ó Pai, jamais daqui, do jeito que nós entramos, mas que o Senhor nos enche da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, daqui a pouco nós estaremos de volta, às 19 horas, amém? Se você encontrar uma pessoa, convida para estarmos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Todos tenham um bom dia, seja bênção na vida daquele que Deus vai colocar no seu caminho. Você que está em casa também, muito obrigado, que Deus continue abençoando você e toda a sua família.